Tá, mas e se, por exemplo... Pesado, entendi, né? Eu entendi essa dificuldade. É o problema do mundo. Isso É aí. enorme. É um problema enorme. Enorme. Só Mas, que por exemplo, quando eu acompanho os casais disso, eu vejo muita coisa bonita também acontecer. Uhum. Por exemplo, teve um casal que eu acompanhei que a mulher não podia ter filho. E eles, então, tá bom, padre, nós vamos viver a castidade matrimonial. Eles vinham conversar comigo a cada 15 dias. E aí você foi descobrindo que no fundo, o que ela tinha era um problema de hipertensão. Caramba, eles fizeram um propósito lá de ir pra academia todo dia, os dois juntos. Aí sim. E aquilo foi melhorando a conversa deles, o relacionamento deles e não sei o que e tal. Até que a médica falou, não, agora você tá bem, pode engravidar até. E aí voltaram a ter relação. Ainda não tiveram filhos. Mas se tiver, eles constituíram melhor a vida de casal deles, cara. Sim. Agora, se tivesse colocado um anticoncepcional, um negócio ali no meio, talvez a vida de casal deles estaria um lixo até agora, entendeu? Você percebe que salvou a vida dos caras? Então, assim, existem esses casos, velho. O que a gente vai fazer? Eu falo exatamente como a igreja propõe. Teve um padre aí num podcast que falou que, não pode porque se não tem a doação completa de um para o outro, e se tem utilização de métodos anticoncepcionais para impedir que venha um filho, este ato conjugal, ele não é um ato 100% conjugal, porque no fundo ele se tornou um ato egoísta, só para ter prazer. Entendi. Mas, por exemplo, assim... Tá claro? Sim, totalmente. Sim. Mas é isso que eu quero saber, porque olha aqui. E aí é muito egoísmo mesmo, mas é o que eu quero saber. Se, por exemplo, se a minha mulher vai lá e faz uma cirurgia, eu vou colocar, se o homem vai lá e faz uma vasectomia, por exemplo, ele não vai ter filhos. Uhum. E aí é como se eu estivesse entrando em um pecado eterno. Exatamente. Eterno, porque nunca mais eu É um vou... pecado perene, não eterno. Perene. não é? E se a mulher faz, o homem tá no mesmo pecado? Desde que ele Porque, deixe muito né? claro para a mulher, olha, primeiro de tudo que todas as decisões precisam ser tomadas enquanto casal, né? E eu sei que até a ética médica prevê isso. Acho Que agora antes de tem que você ser os fazer dois. uma intervenção cirúrgica que Autorização seja, da esposa. precisa da autorização do esposo ou da esposa. Se o esposo autorizar, ele entra junto. Ele O pecado cúmplice. não é dela. Sim. Que aí é a cooperação formal objetiva. Ou seja, você está cooperando formalmente por uma coisa objetiva. Entende? Tá claro? Sim, muito claro. Então, por exemplo, aí são casos, né? Então, a mulher sabe que o uso de preservativo é um pecado e que aquilo... E ela precisa dizer pro marido dela, eu não quero ter relações com preservativo. Ela precisa dizer. O marido vai lá e coloca o preservativo. Bom, no caso, a mulher ali, deixando clara a posição dela, tá tudo bem. Entendi. Mas ele tá numa situação ruim. Só que ela vai ter que lutar para demover ele daquilo. Porque senão ela também começa a se tornar cúmplice daquilo lá. Entende? É que sexo é bom, complexo, sabe? cara. Sexo mas é óbvio que é bom. e- Foi Deus que fez. Se E eu for não bom, vejo Deus Porra. lá em cima assim, ó. Pecou. Caralho, Foi ele que mano, fez, o cara tá velho. quente aí. Foi ele que fez. É bom, façam. Façam. Cara, tá quente, Principalmente se vocês construíram uma família em cima de amor, em cima de doação pro próximo. Qual que é o problema de você ter uma relação de amar a sua esposa? Aquilo ali Não é isso, é o Gabriel. momento Sabe o de... que Não, acontece nenhum problema. hoje? Você tocou num ponto. Deus fez, é tão bom que eu tenho que me dar completamente. Eu não posso colocar nada no meio que impeça a minha doação total. Não, isso aí eu concordo total. Concordo total. É isso. Eu teria inúmeros filhos se eu pudesse. É isso que Deus espera de mim. Nesse ponto eu falei, Mas é né, que tá. não pode ter filho mais, mas teria inúmeros. E Deus vai te ajudar. Porque aí entra toda a questão da graça, da providência, de uma série de coisas. Eu nunca vi família numerosa se dar mal. Pensa na tua bisavó, no teu avô, quantos filhos eles tiveram, ele vai te dar o chão. numa situação pior do que a gente vive hoje. E pode ver que quem teve família numerosa ficou até bem na velhice. Eu nunca vi a minha bisavó sozinha, nunca vi a minha avó sozinha. Ah, mas hoje eu acho que não dá, viu, padre? Não, Ter dá, família dá. numerosa, mas... Cara, lá tem o Hélio lá. Ele vem de vez em quando na paróquia. O cara está com 13 filhos, cara. que E ele é de uma benção, família hein? pobre. Os filhos
decentes, cara. Eles vão na igreja e eles ocupam 2 lugares. Já. Os 2 bancos é só deles. Olha aí. Família decente, bonita. Eles nunca vão ficar sozinhos, cara. E depois, um irmão vai ajudar o outro, mais velho. Cara, é o maior bem que a gente pode dar pra sociedade. É filho. Mas não é uma fábrica de filhos. Existe uma coisa chamada paternidade responsável. Depois a gente entra nisso. Mas o caso o filho é sempre uma graça de Deus. E a graça de Deus ajuda. Agora você imagina eu como padre. Quantos batizados eu tenho que fazer? Isso é bênção também. Não, mas quantos batizados Vários. eu tenho que fazer? Agora eu tenho cada vez menos, né? Não, Mas por mim, você todos teria que fazer apresentam. vários. Não, todos aqueles que se apresentarem pra mim. Sim, claro. Então eu, como padre, eu falo, não, na minha vida eu vou fazer só 5 batizados, não quero mais saber, não. Não. Então, quantos filhos você vai ter? Padre, mas você Quanto fala Deus uma mandar pra coisa- você, pode ser entendeu? claro. Ah, quantas missas eu vou celebrar? Quantas eu tiver que celebrar? Porque Deus que me mandou fazer isso aqui, eu não posso ter uma mentalidade anticoncepcional. O problema é que o DIU tá aqui, ó, na testa. Entendeu? O problema é que o anticoncepcional tá aqui. A gente não pode ter uma mentalidade anticoncepcional. E uma sociedade estruturada em família, só que para isso acontecer precisa ter muitas famílias. E aí aqui seria legal vocês trazerem um cara chamado Marcelo Couto. Fala, Marcelão, ó, tô indicando você aqui. É o cara que trabalhou no governo do Bolsonaro junto com a Damares sobre as relações públicas sobre família. E ele agora tá aqui em Osasco. Né? O cara, gente fina, boa. Cara, nós precisamos... O nosso chamado é criar uma sociedade pró-família. Você já percebeu que hoje a sociedade ela é pró o quê? Woke. É pró-pet. Pode ver que tem... é mesmo, planta. mano. Você pode ver que tem nada contra pet, é bom ter pet. Eu sempre tive também meu cachorrinho lá, meu canarinho, peixinho, beleza. Nada contra. Só que hoje você tem uma indústria pet, porque as pessoas estão cuidando de pet. Agora, imagina se nós começamos a ver a beleza da profundidade de uma família numerosa com filhos. Cara, a sociedade se curva a isso imediatamente. E as pessoas acham bonito. Lá na paróquia, vem lá a criancinha pela primeira vez, eu apresento para a comunidade, né? Eu já vi isso acontecer. Tô lá apresentando a criança para a comunidade, já vi mulher dando cotovelada no marido, assim, tipo... Tá vendo? E a gente? Entende? Eu já acho vi isso, que eu vi isso acontecer, não é? Entende? Filho é um processo de... Igual você passa da infância pra adolescência, da adolescência pra virar um adulto. Você tem que passar pela etapa da sua vida de ter um filho. A pessoa que não passa por essa etapa, cara, privou... Então eu tô na roça, né? Não, você tem vários filhos. Não, você quem mais tem filho é você. Tem, Mas é que né? tá, mas você percebe Cada um que da paróquia é um filho. é aqui onde é a paternidade. Porque ter filho é muito fácil. Gerar um filho é difícil. Eu posso ter um monte de filho aí com um monte de mulher. Gerar o filho, que significa introduzi-lo dentro da vida, na herança daquilo que ele é chamado a ser, isso é difícil. Isso é paternidade. Minha paternidade não é só ter relações e ter filhos. Significa introduzir o meu filho dentro de uma realidade e fazer com que ele responda essa realidade e ele se realize na vocação a que ele foi chamado, não a que eu quero pra ele. Então, mas quando você fala aí hoje dessa galera que é pai de pet, e é bacana, né? Acho que todo mundo tem um animalzinho, sabe o tanto que é legal, você vai lá, te dá, de alguma forma, um conforto, uma amizade, né? Uma interação ali. Mas eu lembro do exemplo, por exemplo, da minha cunhada. Ela não tinha filhos e tal, e ela tinha um pet lá. O cachorrinho era a coisa mais importante da vida dela. E de verdade era, porque era o filho dela. Até ela ter um filho mesmo, sabe? E não é que ela não gosta do cachorrinho dela. O cachorrinho tá lá até hoje, e tem a mesma importância dele. Mas aí a dimensão do amor, sabe? Do que é de verdade, do que você realmente precisa ter para você entender o significado da sua vida, para sua vida realmente ter significado. É só o seu filho biológico mesmo ali, ou adotivo, enfim, eu acho que não tem A diferença. sua vida entre só vai ter adotivo ou biológico, significado mas se é você só com responder a filho. sua vocação. É só com um filho. É a sua vocação. Porque tem casais que, por algum motivo da natureza, não puderam ter filhos. Sim. Você só educa o filho amando a sua esposa ou amando seu esposo. Você nunca vai educar o seu filho de outro modo. Qual a melhor educação que um pai ou uma mãe pode dar para um filho? Amando o esposo ou a esposa. Quando papai e mamãe se abraçam, o que faz o filho? Ele pula dentro daquele abraço ali. Vocês são pais, sabem melhor que isso. E eu vejo isso muito na igreja. Quando o marido chega perto da esposa, a criança vem correndo e abraça os dois ao mesmo tempo. Porque
aquela ali é a maior educação que se pode dar para uma criança. Ou seja, o amor do pai pela mãe e da mãe pelo pai. Isso aqui é o que constitui a criança a partir de dentro. Entende? Então, essa é a grande educação. E o pai e a mãe vão orientar, princípio de complementaridade, eles vão orientar o filho para responder à vocação a que ele foi chamado. Ele foi chamado também para uma vocação de amor. Ele vai responder a essa vocação ou tendo uma esposa, ou sendo padre, ou tendo esposa, ou sendo uma religiosa. Entende? Mas ele sozinho no mundo, ele não vai chamado a ficar. Então, é muito bonito. Por isso que a família é importantíssima. Porque a família me dá toda a gramática para que eu possa viver a minha vida. A família me ensina o perdão, a família me ensina os primeiros conflitos, a família me ensina um mundo de coisas que o mundo não me ensina e não vai me ensinar. Então eu preciso de um interlocutor. Então quando você gera um filho e você é o primeiro responsável para que ele realize a vocação a que ele foi chamado. Aí pai e mãe tem que ser artista, porque precisa compreender aquilo que Deus chama para ele. E o chamado supremo é a santidade. Então, educar os filhos para que sejam santos. Mas vão ser santos como? Respondendo na vocação do dia a dia e por aí vai. Agora, sobre essas outras questões, a gente não pode fechar o olho. Existem 1000 coisas aí que a gente precisa sentar e conversar com seriedade sobre os assuntos. Entende? A questão de homossexualidade, questão questão de pet, questão de segunda união. Tem muita coisa que a gente precisa sentar e conversar com muita seriedade. Só que a seriedade também não anula o fato de que existe uma proposta de Cristo, existe uma proposta de